Bom, em primeiro lugar, boa noite, muito obrigado para as pessoas presentes, tanto as que estão diretamente aqui na sala, que são a professora Salete Cosel, o Rafael Sanzio dos Anjos, o Cristiano Quaresma de Paula e o Gustavo Saldivar nas operações. E boa noite, muito obrigado também para todas as pessoas que estão presentes nos assistindo, seja pelo canal do YouTube ou pelo Facebook. Professor Rafael Sanzio, da Universidade Nacional de Brasília, que é muito conhecido, né, por ser uma das pessoas pioneiras no trazer a atenção especial aos quilombolas e às populações negras e ao tema da diáspora África, continente americano, Brasil, tema que até recentemente era pouco, digamos, pouco visibilizado no Brasil, eu digo até recentemente, até 10, 15 anos atrás, e a partir de trabalhos como não que não existissem trabalhos antes, mas isto cresceu, e cresceu também em grande parte graças justamente à atuação, às produções do Rafael. Então, são bastante conhecidas as cartografias, os atlas do Rafael, e já antecipo aqui que para nós, que trabalhamos na organização do livro, tem um grande significado a gente ter o Rafael publicando, na verdade, um pequeno atlas, junto com todo o texto reflexivo dentro do nosso livro, sobre essas cartografias negras, sobre a presença da geografia brasileira, a presença do africano no Brasil. Né? Rafael, muito obrigado pela tua presença no livro. Como eu já disse antes, é uma alegria muito grande e para nós tem um significado muito especial publicar o teu trabalho, o teu extenso trabalho, com um atlas geográfico histórico sobre as territorialidades negras no Brasil africano. Uma grande honra de ter a tua presença no livro. A primeira palavra é agradecer a geografia, porque ela está nos unindo aqui, né? É o ponto comum que nos une aqui. Cartografia, geografia e tudo mais que ocorre em volta desses dois campos. Agradecer também ao professor Nelson, a Salete, a Ana, ao Cristiano, pela coragem de dispor de seu tempo, de sua energia, para organizar tantos trabalhos, que, na verdade, não é só os trabalhos, é organizar os egos, é organizar os conflitos vários que surgem em um processo desse e busca adequar. É muito difícil pessoas que tenham essa disposição de coração, o prazer grandioso, mesmo com a carga de trabalho. Então, essas pessoas são muito importantes para a geografia brasileira, porque tem essa capacidade de agregação. Então, eu queria que essa palavra fosse a palavra que sintetiza o meu sentimento assim, em relação a essas obras, Nelson, Ana, Salete e Cristiano, que vocês se propuseram a fazer. Agregar. Licença a todos. O tema que me traz aqui, licença a todas as instâncias ancestrais, instâncias do presente, instâncias do agora. As representações espaciais no Brasil, de alguma forma, todas elas são conflitantes, porque nós convivemos sempre com dois Brasis, né? Um Brasil que podemos chamar aqui de oficial e não oficial, como a gente às vezes está denominando agora a população branca e não branca. Quer dizer, são categorizações que o sistema nos coloca que a gente tem que olhar com propriedade para poder entender e trabalhar de maneira melhor possível. O que eu vou colocar aqui tem a ver com o projeto de Geografia Brasileira, é um projeto que a gente toca há um tempo, que não é uma verdade única. Tem várias histórias, várias geografias, várias verdades. É apenas um ponto de vista, um paradigma, que tem me norteado já há um tempo e que me estimula ainda. Tem prazer
e tem coragem para tocar. Algumas categorias são importantes de ser colocadas, algumas premissas. O espaço, como entendemos o espaço? Como um grande sistema de ações, né? Gostamos da perspectiva multiscalar, de um espaço dinâmico, de um espaço que não é estático, ele se mexe, ele vai e volta, eu dou o zoom, ele é histórico, ele tem a perspectiva historiográfica incorporada nele, ou seja, o tempo, não necessariamente de maneira linear, é uma premissa básica para nós. O território também é fundamental. Entendemos como uma instância concreta, reveladora de tudo. Sem máscaras, as acumulações das desigualdades, os distintos tempos, os visíveis e invisíveis, os aceitos e não aceitos, os formais e não formais, o território usado que não deve ser mostrado e o território usado que deve ser mostrado. Enfim, no bojo desses dois Brasis está o Brasil africano. Como que, sempre com um espaço residual ao longo desses 5 séculos, sempre com a invisibilidade como uma estratégia fundamentada para não existirmos. Bem, para eu falar disso, eu tenho que olhar esses 5 séculos de formação territorial nosso, rapidamente, para dizer que o sistema escravista está em todos esses mosaicos da nossa formação territorial. Nenhum deles tivemos um refresco, tivemos um sopro. Ou seja, nós sempre convivemos com um escravismo criminoso. O sistema econômico, o sistema político, o sistema jurídico, o direito, portanto, que nos norteia, além do ideológico, que tem a ver com educação e cultura, principalmente, é o modelo secular de dominação social e territorial da nossa nação. Ou eu olho para isso, sobretudo não só nessa perspectiva da nação, mas numa perspectiva maior desse mapa do mundo, onde a Europa moderna, o continente africano, anteriormente Etiópia, o Novo Mundo, América, vai formar esse grande triângulo de articulação para um grande projeto de dominação territorial, de apropriação da natureza, de apropriação dos seres humanos e suas culturas. É importante a gente entender isso. O modelo dos índios do Brasil, dos índios da África, dos índios da Ásia, como isso se procedeu ao longo como um projeto global de dominação, um projeto de catequização das crianças, crianças da América, crianças da África, e os territórios. Premissa básica, os povos e os territórios, com suas paisagens, suas referências, tudo isso carregado dos preconceitos, carregados das hostilidades. O Brasil, nesse processo global, um papel fundamental, um papel estrutural, eu diria, porque foi o que mais importou, portanto, tem uma responsabilização um pouco maior que outros. Tem que ter uma atenção, porque no território estão gravados as marcas do sistema escravista industrial. A fotografia é muito importante porque ela traz o passado para o presente. Eu olho essa fotografia e vejo crianças, jovens, adultos, idosos, todos no sistema industrial. Uma indústria produtiva com base no melhor da tecnologia dos trópicos que vinha do continente africano. Para o quê? Para abastecer, para formar, para dinamizar a nosso território e a sua produtividade. Esse é um mapa francês feito no início do século XX para mostrar o Brasil agroexportador, o maior do mundo, que abastecia a Europa moderna e a França ainda, numa posição de controle geopolítico, desenhou um mapa do Brasil todo em francês. É interessante dizer que, junto com essa mentalidade que se perdura ao longo desses 5 séculos, o entreguismo, né? Nós não estamos aqui, ou melhor, estamos aqui para explorar, para tirar o máximo. São os componentes que ajudam a entender essa geografia complexa, paradoxal que vivemos, né? O sistema escravista ele é cheio de contradições, de paradoxos. Um deles é a base africana
os pés e as mãos e o corpo do Brasil, entretanto, nós hostilizamos, entretanto, nós desprezamos. Bem, nós controlamos o território, mas os quilombos estão pulverizados em todo o território nacional, antigos e contemporâneos. Nós o desprezamos, mas quem construiu Salvador? Quem construiu Belém? Quem construiu São Paulo? Quem construiu Porto Alegre? Quem plantou os campos de café? Quem plantou a cana-de-açúcar? Hoje nós vivemos o modelo da desigualdade de maneira consolidada a partir do século XIX. Então, é o Brasil dos extremos. E o campo, anteriormente ocupado pelo melhor da tecnologia dos trópicos, hoje é industrial. O melhor da tecnologia de ponta do mundo. Os drones, a mecanização, não tem mais a força de trabalho africana, que agora está aqui, na grande cidade, por esse modelo cristalizado de quê? Da reprodução constantemente do racismo estrutural como elemento básico para excluir esses povos, essas matrizes, essas culturas ao longo dos 5 séculos de existência do que a gente chama de Brasil. Então o Brasil convive com o passado e o presente em conflito permanentemente. Olha o que esses mapas mostram aí, o primeiro deles, a teia de vetores dos povos africanos, de várias culturas, de várias matrizes, de vários tempos, ao longo dos povos que viraram grandes metrópoles, que ocuparam o Brasil ao longo do tempo, expandiram as fronteiras. E o Brasil do agora, exportando capoeira, exportando candomblé. A maior população brasileira é afro, quilombo de norte a sul. As matrizes indígenas acuadas na fronteira, querendo até ir embora. A extinção. E os marcos legais nos explicam, nos permitem entender por que o Brasil é assim. O primeiro deles é a Lei para Inglês Ver, 1831. Ou seja, quase 200 anos atrás. Nós somos traumatizados, temos leis, mas não são aplicadas. Qual a Lei 10.639 que obriga os indígenas africanos? A Lei 001 tem o quê? 183 anos. Proibição para os africanos e descendentes não estudarem. Olha só, o Supremo, a UNB e tantas outras instâncias estão discutindo que cotas ainda. Cota para pós-graduação, cotas para graduação. A Lei de Terras do Brasil, 1855. É uma lei muito importante porque proibia, primeira lei de terra, né, da nação, que africanos, assim como os povos da floresta, os povos tradicionais, não podiam ter terra aqui. 165 anos de oficialidade de que não podemos ter terra. Vamos ocupar a favela, vamos ocupar o morro, mas não podemos ocupar um lugar decente. Vale a pena dizer também, os anos 1872, 150 anos praticamente, primeiro grande censo da nação, que mostrou que 70% da população brasileira, naquela época, era de africanos e descendentes. Isso mostra o quê? Que o Brasil era de matriz africana na sua essência. E aí é implementada a política de embranquecimento da nação. Lógico que o Império se assustou com essa estatística e implementou uma política que se desdobra até hoje, onde o método de mensuração houve pequenos ajustes, mas esse censo que ocorreu esse ano, que só vai ocorrer ano que vem, é um método que ele é do Império. O que é o pardo? Temos que nos perguntar. Essa invenção, esse quadro que está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, a rendição de Cã, mostra o quê? Um africano, uma senhora, a sua filha, o marido ou companheiro da mulher, um europeu ou descendente, e o filho deles, o pardo. Então, esse é o projeto da nação, embranquecer, torná-la branca. Esse monitoramento aí da população brasileira preta, ela, dos anos 40 até a atualidade, cresceu muito pouco. A estimativa para 2021 não é das maiores. Entretanto, a população parda cresce a passos largos, é um fenômeno. É o Brasil, na sua política de Estado, para embranquecer. Esses são componentes fundamentais desse Brasil oficial escravagista, marcados por leis, por parâmetros, para que isso existe. E existe esse componente
A maior parte dos países africanos tem relação com o Brasil pelos 4 séculos de sistema escravista. Entretanto, nós não temos relação com isso. Não temos respeito com a ancestralidade. Ou seja, em 1888, nós temos agora 132 anos, nós temos uma falsa abolição. Precisamos olhar com isso com propriedade. Temos que recontar essa história, recontar essa geografia. Nós não temos a extinção do sistema escravista. Nós temos o quê? Um outro componente que é melhor a gente falar com mais clareza, que é o quê? Um sistema escravista, um racismo sistêmico. É o que nós estamos assistindo nesse momento. 150 anos de racismo sistêmico, em todas as esferas, em todas as dimensões da sociedade. Do concurso público, a vaga para entrar na universidade, o respeito da fila do banco. Vale a pena dizer também o quê? Essa lei Saraiva-Cotegipe. Sem o direito, nós não caminhamos. Imposição para os analfabetos não votarem. 135 anos. Agora que vamos conseguir um recurso para poder os pretos, as pretas, poderem se candidatar e ter um recurso para fazer campanha, para fazer política. Outro dado importante, a lei da vadiagem, 1890. É a violência institucionalizada na nação. São 130 anos onde se oficializou, naturalizou o que a gente chama aqui de um Estado policial. O Brasil virou essa característica. Isso é muito sério, porque a gente está falando aqui de algo extremamente perverso, dessa exclusão da nação com relação a esses dispositivos legais e a consolidação, a cristalização do racismo estrutural e institucional. Os retornados é um componente muito importante. Foi um período de deportação, que houve no Brasil de povos africanos e descendentes para a África. Esses 2 conceitos, terra e território, para nós é muito importante, porque ajuda a entender muita coisa. Do pensamento social dominante, do setor decisório, a terra dos negros não é aqui. A mesma deve ser na África ou em qualquer outro lugar. Por isso a deportação. Por isso a exclusão aqui. Vale a pena dizer também, em 1911, a Lei 9081, que cria facilidades para os imigrantes da Europa. Importante isso. Chegou com documento, a família integrada. Isso tudo é importante. Cria uma ancestralidade mais consistente. É diferente do livro de registros da escravidão. Apenas um nome inventado, a idade aproximada, uma descrição. São processos muito diferentes. O Brasil tem 7 constituições, todas elas marcadas por dispositivos legais, direitos, portanto, escravagistas. Algumas delas explicitamente eugênicas. Por exemplo, quilombo está no Brasil registrado desde o século XVI. Apenas na Constituição de 1988 tem lá nos dispositivos transitórios, ou seja, a qualquer momento pode sair, uma referência aos remanescentes de quilombo. Nós não somos remanescentes de quilombos. Os quilombos são do Brasil real. São mais de 6 mil territórios em toda a nação, como remanescente. Aí, se eu olho o Brasil colonial e como é que a geografia de Estado se comportou, A geografia de Estado, essa geografia oficial, extremamente valorizada, Valorizada no Brasil colonial, valorizada no Brasil imperial. Olha o Instituto Histórico e Geográfico em toda a nação, várias cidades. O Brasil republicano, olha, o IBGE, depois virou fundação. E chegamos nesse momento, a geografia está onde? Só na universidade. No Brasil, no governo, um lugar ou outro. Que é a importância da geografia? Banalizada? Os conceitos? Todo mundo quer fazer mapeamento? Tudo é mapeamento. Que negócio é esse? Mapa é uma coisa séria. Cartografia é uma coisa... Tem princípios? Tem referências? Não é assim? Então temos que ter cuidado muito nesse sentido, porque isso é o sustentáculo da geografia, da ciência, da área do conhecimento. O processo de banalização é um processo de destruição. Temos que estar atentos nisso. Outro componente importante. Eu olho, por exemplo, esses 2 mapas. Um está da população preta, um outro da população parda. Quando eu junto preta e parda, nós somos maioria. 50 e poucos %. Então,
A população de matriz africana no Brasil não é minoria. Esse conceito é perverso. Vamos fazer política para minoria. As mulheres são minoria na nação? Por que vão chamar a população de matriz africana de minoria? Esses dados do DIEESE são também extremamente interessantes sobre a inserção no mercado de trabalho. Todos os marcadores estão aquém. O único marcador que está além é o que fala da população negra e não negra. Somos maioria. Então, nós vivemos de maneira institucionalizada e assumida. Isso tudo parece normal. Isso não é anormal. Isso não me incomoda. É só mais um dado. É assim que o Estado divulga, é assim que o Estado lida. Como esse divulgado essa semana. O número de estudantes negros, pardos e índios sem atividade escolar durante a pandemia é quase o triplo dos estudantes brancos. Parece normal também. Esse é o racismo sistêmico. Esse é o racismo institucional estruturado. Existe outro componente importante que vale a pena a gente notar. O estereótipo. O estereótipo também cristalizado de alguma forma, né? O estereótipo é a maneira como somos estimulados. Todas as gerações sofrem disso. A criança, o jovem, o adulto, a faixa etária mais idosa, todos convivem com isso. O preconceito é algo que perpassa uma existência. Então, um atlas como esse, eu vou ali em uma rodoviária de qualquer capital brasileira, de qualquer grande metrópole. Eu abro na parte de África, possivelmente vai aparecer algo assim. Floresta, bichos, macacos. Ou eu posso ir ali em Berlim, ou posso ir ali em Paris, ou pode ir ali em Lisboa, qualquer uma outra capital europeia, 2 euros, 3 euros. Vai ter assim. África de maneira rudimentar, atrasada, e uma associação dos seres humanos a bichos. Isso é perverso. Isso é cruel. Porque essa forma de racismo se reproduz de maneira significativa ao longo de uma existência. E aí nós devemos perguntar, que função cumpre um atlas desse tipo? A quem ele está servindo? A criança nasce racista ou lhes é ensinado? Que danos acontece para a educação geográfica? E a cartografia escolar? Como pode ser trabalhada em um contexto desse? Qual a responsabilização do Estado, da academia, da escola, da família, da sociedade civil sobre isso? Existe ainda conselho de geografia? Qual a nossa capacidade de agirmos diante dessa coisa sistêmica, desse preconceito real, assumido pelo Estado e por todos? Olha, aqui está o Tinga. Foi discriminado no país do decolonial, do conceito. Olha que coisa séria. Esse é o contexto mundial do racismo. Ó, o nosso Neymar, né? Olha lá na França, é algo reprodutivo. Ó, no Brasil, o Aranha. O racismo sistêmico consolidado em grande massa. Porque o que é um estádio? É a grande massa da sociedade, da população vai ali. O Abdias do Nascimento, um homem ilustre, né, dessa nação, escreveu: tem sido uma perversidade útil às elites dirigentes desse país ignorar a questão racial, a discriminação não codificada. Trata-se de uma estratégia, um eficaz instrumento de poder, de simular o racismo sob o emblema da pobreza, marginalizando milhões de patrícios e tentando encobrir mais um complicador nas contradições de um país rico e endividado, grande e faminto, belo e doente, que quer ser europeu a todo gosto. O Abdias escreveu isso quando ele assumiu a cadeira lá do Darcy Ribeiro no Senado Federal. Olha, é muito importante isso, porque o racismo ele está muito presente nesse nosso Brasil, sobretudo nesse componente, que eu diria aqui, do nosso ordenamento do território. O racismo e a geografia estão profundamente sintonizados. Ou olhamos para isso com propriedade, ou vamos deixar escapar esse momento histórico. O ordenamento precário, inconsistente, segregador. Pouca abordagem estatística, geográfica, cartográfica.
gargalos sérios na Constituição para o quê? Para regularizar, regular, responsabilizar o Estado, sobretudo pela informação geográfica, a informação estatística, a informação cartográfica. Nós estamos assistindo isso agora. Cadê a informação oficial? Cadê o dado preciso? Cadê o dado responsável? Mas não. O modelo de governança é o mais precário, é o mais ineficaz, é o dispersivo, é como uma pizza. Cada um pega um pedacinho, ninguém se responsabiliza efetivamente por nada e fica esse modelo disperso para as resoluções das demandas territoriais cartográficas da nação. Isso já se dá em todas as esferas, na nação, no Estado, no município. Eu vou ali na esplanada dos ministérios. Esse é o modelo. Digamos que um quilombola chega aqui em Brasília. Bem, a merenda escolar vai vir em um lugar, a escola vai vir em outro, a titulação vai vir em outro, a saúde em outro, e fica essa cama de gato. Quem segura a criança? Essa é a pergunta. É um modelo da nação para não resolver. Bem, estamos falando aí de séculos. Outro ponto importante. Aqui é um mapa do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Eu vou falar dele porque ele é algo importante. Ele foi por um decreto de 2013 para o quê? Implementar a política de ação afirmativa. Nós temos 3 gradientes, né? Plena, intermediária e básica. Apenas a Bahia é plena. Os Mato Grossos, a Paraíba, o Espírito Santo, intermediária. Os outros estados com esse tom de rosa mais claro é a básica. Então, e alguns estados não têm. O mapa do lado é o mapa dos municípios brasileiros, 5.600 municípios. Menos de 12% dos municípios têm o quê? Sinapir. Estão cadastrados no Sistema Nacional. Bem, isso é sério. Vou voltar a esse slide, porque ele é muito... Aqui está o Brasil. A nossa base de governança é no município. Menos de 12% dos municípios brasileiros não tem política para a promoção da igualdade racial. Isso está institucionalizado, isso é dado oficial. Esse mapa precisa mudar. E nós, geógrafos, precisamos perguntar: qual é o meu papel? Como eu posso colaborar? Esse mapa pode mudar ou ele vai ficar assim? A geografia está cheia de paradigmas novos. Precisamos olhar. Um deles é não só o território, mas nós, seres humanos, circulando, a mercadoria circulando, o monitoramento de nós, pessoas, povos. O rastreamento é o grande conceito do momento. Ou entendemos um pouco mais ele, ou vai passar um bonde. Não adianta só agora monitorar e filmar, e imagiar, e cartografar o território, o seu uso. É mais que isso. O paradigma geográfico mudou. E também as nações. A nação vai ter que resolver. Eu vou governar o meu território, vou governar completo ou vou ser governado? Esse é o ponto também que todas elas estão sendo colocadas. A corrida aeroespacial é para responder essa situação. Por exemplo, esse é um dado do mês passado. Uma plataforma, Amazônia pegando fogo, Brasil Central aqui, está pegando fogo. Os dados não são nossos. Eu preciso ir no... A NASA sabe mais que eu. Sabemos disso. O Brasil está pegando fogo? Que coisa irresponsável. Bem, não olhar para os 500 anos de escravidão e de exclusão é um respeito grande, é uma falta de respeito grande, não só pelos ancestrais, é um respeito para que a gente possa tomar conta da nossa nação. Não permitir, não discutir o preconceito e o racismo secular é um medo sistêmico também para o quê? Não se perder privilégios, para essa pequena oligarquia que domina, esse 1%, né, os meios de produção da nação, não perder os privilégios. Então nós temos o quê? Esses 2 Brasis, como esses 2 mapas mostram aí. Um Brasil com as grandes regiões geoeconômicas, do século XVI, século XIX,
área de produção de borracha, cana, ouro, boiada, café, por aí vai. E aqui do lado, nós, a estrutura da nossa população, nosso povo. A estrutura atual. E veja que tem os mapas sem grandes análises espaciais complexas. Cruzamentos, nada disso. É só análise básica, constatação. Os espaços não ocupados, vamos assim dizer, eles têm similitudes, têm correlações. Então tem um Brasil colonial que está cristalizado na nossa população de hoje, no nosso espaço atual. O Brasil é extremamente colonial ainda, na sua estrutura espacial, na sua mentalidade social dominante. Esse gráfico que está sendo mostrado aí, ele busca dizer o seguinte: dentro da dinâmica historiográfica do sistema escravista no Brasil, como eu falei no início dessa fala, ele está de maneira quase que intacto, sem mover uma palha, sobretudo pelo papel das constituições, né? Das leis. Impecável. O Brasil, chegamos em 2020, o Brasil racista desse jeito como estamos vendo. Pouquíssimas ações para mudar isso. Umas pontuais. Estamos vendo já. Então, o Brasil continua africano, continua invisível, e precisamos mudar isso. Esse tema é da geografia. Esse tema não é de uma pesquisa, não é de um projeto, é um tema da nação. O Estado ressentido justifica o racismo estrutural, porque o Brasil saiu do sistema escravista zangado, né? Então ele mantém a negação oficial do racismo e aprofunda o modelo da desigualdade, sobretudo manipulando, omitindo, não produzindo informações geográficas, informações básicas para a governança em todas as esferas. Bem, temos que nos perguntar, não só nós, as nossas representações, qual é a agenda da geografia para o antirracismo? É possível abrir um espaço verdadeiro para isso? E para a cartografia inclusiva? É possível fazermos isso de maneira não isolada, mas sistêmica? Bem, temos algumas pistas aqui de pauta fundamental. O poder colonial não pode ser mais sustentado com a geografia colonial que muitos e muitas ainda produzem. Chegou a hora da cartografia da inclusão ser oficializada. A questão racial e a questão regional são fundamentais. Para avançarmos, não é possível pensar um projeto de nação onde o regional, o municipal e a questão racial não estejam contempladas. O Brasil é o país mais africano fora da África e não temos políticas geográficas explícitas, claras, para essa nação africana que vivemos, de norte a sul, de leste a oeste. Tem um paradoxo aí. Temos estatística, mas não temos política. Temos estatística, mas não somos os maiores, o maior país afro, mas e aí? O que acontece? O velho mestre diz o seguinte, que a questão do racismo no Brasil não é tratada eticamente, faltam muitas coisas para ultrapassar o palavrório retórico e os agentes cerimoniais e alcançar uma ação politicamente consequente. Há sempre o risco de cair na armadilha da emoção desbragada e não tratar o assunto de maneira adequada e sistêmica. O Milton Santos escreveu isso de maneira muito sábia e eu acho que procede para que a gente possa ter movimento nessa encruzilhada que o Brasil africano está. Encruzilhada não significa paralisar. Encruzilhada é a seguinte: vamos resolver. Qual é a direção? Direção para quê? Para que o Brasil africano, esse que estamos vendo nesse slide, ele seja incluído, ele seja visível, ele faça parte efetivamente da nação. Não de maneira periférica, não de maneira cosmética, não de maneira subliminar ou oportunista. Isso a geografia pode e deve colaborar. Eu acho que por isso até que essa fala aqui me estimulou a vir, porque a gente tem que falar para nós mesmos, primeiro lavar a roupa suja da geografia. Rafael, muito obrigado pela palestra.
né? É realmente uma contribuição muito grande para o nosso livro, para as lives, e como eu tinha dito antes, né, no início, eu acho que é um privilégio muito grande a gente ter esse atlas e o capítulo com as reflexões do Rafael no livro, que, lembrando, ele é de acesso gratuito, download gratuito também, né? Então, para nós é uma alegria disponibilizar um atlas do Rafael, com as reflexões do Rafael dentro do nosso livro, com esse acesso fácil, né, de ser feito.